que lado você está? Conselho de Deus ou conselho dos ímpios? O Sambalás incita o pecado. O Sambalá diminui o ensino. Com palavras, com argumentos, com brincadeiras, com zombarias. Não há temor. Eu acho maravilhoso, porque já tive a idade de vocês, eu sei o que ferve dentro de nós e as brincadeiras que gostamos, mas tem limites, amados. Limites. Com as coisas do Senhor, não dá para fazer chacota e brincadeira. Diminui. Os Sambalás acobertam pecado. Vêm pecado e não confrontam seus irmãos, porque ele tem interesse que continue desse jeito. Tem interesse que continue desse jeito. Ele vai falando sobre, peguem aí no capítulo 4, mais coisas sobre estes inimigos. Sambalás, tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Primeiro se desagrada, depois zomba, depois enfrenta, depois faz acusações, depois ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele quem? Tobias. Os Tobias. Os Tobias não são tão agressivos. Os Tobias não têm essa cara de pau de dizer e de declarar. Mas os Tobias são aqueles que se calam diante do Sambalás. Ficam quietinhos. Sambalá bota para quebrar e ele cala. Eu sei que a maioria de vocês não é Sambalá, mas tem muito Tobias. Ontem falava com uma irmãzinha, que eu dei um apelido para ela, minha perguntadeira. Carol, minha perguntadeira. Bênção, querida. Falava com Carol sobre posicionamentos aonde estamos, fazermos a diferença, sermos profetas, sermos esquisitos. E ela falava, como me posicionar dentro de uma sala onde o professor zomba das coisas de Deus? No mínimo, te levanta e sai. Mínimo. E se ele perceber, se está saindo, está sendo por quê? Porque eu não suporto ouvir esse tipo de falta de temor da parte de Deus, que Ele tenha misericórdia da sua vida. E saia. Se posiciona. No mínimo isso. Ou se você não é tão aguerrido e tem essa... Você começa, sabe que esse professor, sabe que essa pessoa tem essa atitude, começa a orar por ele. Porque a sequência de todas as vezes que aparece Sambalá aqui, logo depois, o que o Neemias, que Deus revelava para ele, a atitude de Sambalás, ele fazia iria orar aos pés do Senhor e se preparar. Então ore para Deus te dar uma estratégia do que você dizer para este homem, ou para esta mulher. Palavra que atinja ele no meio. Lembra aquele homem que ficava dizendo um monte de coisas e Paulo passa por ele, ele começa a incomodar? O que Paulo diz? Nós somos tímidos demais, parece que não podemos fazer nada. Paulo diz que mandou ficar cego, o cara fica cego.
Para outros, Paulo diz assim: oxalá se mutilassem o que tais coisas, roga praga, Paulo. Isso é um coração ardendo em Deus. As coisas que estão fora, não pode estar fora. Zelo pela casa de Deus me consome. Os Tobias ficam calados, os Tobias aceitam as atitudes de Sanbalá. Os Tobias são mais dissimulados, os Tobias escrevem cartas. Orkuts, MSN, cartinhas. Maledicência sem noção. E lá vai. Os Tobias se posicionam ao lado de Sanbalá. Versículo 7 do capítulo 4. Mas ouvindo Sanbalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. É impressionante. Eu tenho assim uma estradinha de retiros junto com alguns irmãos mais velhos. É impressionante como eles se atraem. É incrível. Na hora de ler, nunca estão. Na hora de orar, nunca estão. Na hora de botar para quebrar, só dá eles. E nós começamos a detectar entre nós os Sanbalás e os Tobias. E o Gesem é o mais discreto, mas está na turma, está ali, rodeando. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Esse é o objetivo dos Sanbalás. Se infiltram, estão no meio, andam juntos. Os Tobias, o objetivo é fazer com que essa obra cesse. Que não sejamos tão santos, não sejamos tão separados. O objetivo deles está aqui. E eles dizem a estratégia: não saberão. E ficam camuflados. Tem carinha de discípulo. Quando fala com o tio, Mas por trás, concordo muito não. Não é bem assim. Não acho que seja dessa forma. Eu tenho meu posicionamento, eu tenho minha posição, tenho meu entendimento, eu tenho minha liberdade. Dissimulam. O que fazer com estes? O que fazer com os Sanbalás? O que fazer com os Tobias? O que fazer com o Gesem? Sabe qual é a atitude nossa? Ultimamente entrou maravilhosamente bem entre nós, que temos que receber todos, temos que amar todos. Claro que eu não vou dizer que não tem que amar todos, claro que tem que amar todos, mas sabe como se ama um Sanbalá? Sai, Sanbalá, vai te converter. Isso é amar. Não é acobertar seu pecado, não é deixar ele contaminar um pouco de fermento, leveda toda a massa, um pouquinho. E essa enfermidade está no corpo.
Aí os médicos me ajudem aí de plantão. Quem expulsa a enfermidade do corpo? Quem combate ela? Não é o próprio corpo? São os anticorpos do corpo que expulsam, expurgam, botam para fora, botam para correr. São vocês que têm que atuarem. Não somos nós, porque nós às vezes não vemos, porque na nossa frente não fazem. O que fazer? Não aceitar, não ver isto como normal. Não ver isto como normal. Se alguém começa com um discurso meio atravessado, você já olha atravessado. Porque sabe o que eu quero dizer? A maioria não é sambalá. A maioria que está aqui, a grande maioria, amam e temem o Senhor. E querem viver para Ele. Mas tem uns atrapalhados. É não aceitar como normal. O normal, sabe o que é? É ser santo. Alguns irmãos estranham uma frase que eu digo: para mim difícil é pecar, irmãos. Fácil para mim é ser santo. Difícil para mim é pecar, porque se eu caio numa situação dessa, eu entro em desespero. Meu normal é andar em santidade, porque Cristo habita em mim. Isso é o normal, é ser santo, é amar a doutrina, é não ser pesado os mandamentos, é viver com gozo e alegria, mesmo na adversidade. Difícil para mim é pecar. Agora, não é só o não aceitar e olhar assim, é mais, é advertir, é repreender. Nós temos medo do confronto. Muitos de nós têm medo do confronto. Por isso nos calamos. Mas é advertir, repreender. Você está numa rodinha falando sobre o papel das irmãs, enfim, e entra a sambaloa. Pois é, mais. Aí a turminha já olha assim: não estou entendendo. Do que a irmã está falando? Nós estamos falando do conselho de Deus, irmã. Do que você está falando? O conselho de Deus na Escritura aqui diz isso e diz isso. Do que você está falando? Se não calar, leva adiante. Tem autoridades que estão zelando pela casa de Deus. Advertir. Se não ouvir, diz assim, tem um versículo que o Marcos diz que é dele: dedurai-vos uns aos outros. Ou você muda a tua postura, ou vou dedurar você. Muda teu coração, ou vou dedurar você.